Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar início, né, pastor? Amém. Ao nosso primeiro podcast. Hoje faremos aí o lançamento, né? Ou a estreia, né? Melhor dizendo, a estreia, o podcast Ponto de Vista Bíblico. Apresentação, pastor Nilson Jordão. Esse que vos fala, pastor Wesley Cipriano. Será, com certeza, aí momentos de conhecimento, momentos em que a nossa mente será atiçada a pensar acerca de muitos assuntos relacionados à Bíblia, assuntos de vários gêneros, mas todos eles com a intenção de serem tratados do ponto de vista bíblico, já que temos a Bíblia como nosso livro, né, de regra, de fé e de prática. Não é isso, pastor? Com certeza, pastor Wes. Graça e paz também para todos os telespectadores, ouvintes, que vão com certeza estar ouvindo, né, e assistindo esse podcast. E com certeza o propósito e o objetivo desse podcast, do ponto de vista bíblico, é de nós, como o senhor já bem falou, tratarmos de assuntos que são concernentes à Bíblia Sagrada, e o propósito é nós analisarmos esses temas, esses assuntos, à luz da À luz Sagrada da Bíblia. Escritura, à luz da Bíblia. E assim levar conhecimento para aqueles que de fato amam conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que se deixar a gente vai, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desprezando, né, o conhecimento das Sagradas Escrituras. E aqui no pré-ensaio que a gente estava fazendo aqui, o senhor falou, né, que a gente tem que conhecer as Sagradas Escrituras, e esse texto se encontra em João, capítulo 5, versículo 39, onde Jesus ele vai dizer, né, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o propósito desse podcast é nós tratarmos de diversos temas e analisarmos esses temas de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, com certeza teremos aqui os convidados, né, para estar junto conosco tratando de determinados assuntos, acerca da Bíblia, experiência de vida, ministerial, pastores que já estão aí há longos anos de estrada e que tem com certeza aí uma bagagem, experiência para passar tanto para a gente, né, que somos pastores, vamos considerar assim, pastores novos, né? Agora já estamos aí militando aí já há pelo menos mais de uma década, ou seja, Certeza. mais de 10 anos, então já é tempo suficiente para adquirir experiência e tudo, mas sabemos que Maturidade. tem aí homens e mulheres, né? Homens e mulheres com muito mais experiência, bagagem, para tratar sobre o assunto. E aí você já começou tratando do assunto, falando da palavra, né? Que é um assunto que está muito escasso, e de fato, porque se a gente for parar para pensar, os nossos altares hoje, né? Os púlpitos, né? Em algumas igrejas parece que virou picadeiro. Em outras igrejas parece que virou aí um palco para a encenação de um teatro. Em outras igrejas parece que virou aí um palco de apresentação de cultos. E parece que é o que falta hoje, né? Diminuiu muito. Parece que perdemos essa essência de termos grandes expositores da Bíblia, ou seja, a palavra ministrada, a palavra pregada, mas de fato como ela é, como diz a Escritura. Não com a necessidade de se colocar dentro dela ou dentro da mensagem, entendeu? Algo que chame muito mais atenção do que a própria palavra, ou seja, uma história pessoal, uma piada, algum contexto, né? Algum assunto do momento que esteja dentro da atualidade, que seria bom tratar, claro, não deveria ser negligenciado, porém, não deveria ser substituído pela palavra, pela exposição bíblica. Então, eu vejo hoje que a necessidade de se expor mais à Bíblia, né? O que ela diz, o que seus 66 livros têm para dizer, o que todos os autores, mais de 40 autores aqui, aproximadamente 1.600 anos, ou seja, 16 séculos,
né, de história, onde homens e mulheres que não foram contemporâneos, não se viram, não viveram no mesmo contexto, muitos deles viveram em cidade diferente, em país diferente, quer dizer, toda uma situação diferenciada, porém, a gente consegue entender que, embora eles tivessem sido os escritores, mas houve um único autor, o Espírito Santo, que em cada momento inspirou esses homens, inspirou mulheres a Certeza. viver, a passar por esse processo todo e deixar para nós aí esse compêndio, essa coleção de livros inspirados e inspiradores, de palavras poderosas que são capazes, ou que são não, né? Na verdade, que é a única ferramenta capaz de mudar a mentalidade de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, de transformar nele, de fazer nele uma metanoia, e que nos nossos dias aí tem sido negligenciada por muitos, porque, né, muitos hoje não têm mais a paciência de sentar num banco e ficar ali ouvindo uma mensagem de uma hora e 20 minutos, uma mensagem, uma exposição bíblica pautada, né, daquilo que está escrito, daquilo que está determinado ali por Deus aí para nós e para cada ouvinte, e essa necessidade. E quem sabe, nesse nosso projeto aí, nós não teremos aí uma, né, ferramenta poderosa para aguçar na mente, nos corações das pessoas a voltar a esse caminho. Porque, você imagina, eu vi um filme uma vez que se chamava Se Fosse Jesus, o que você faria, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Parece que o tema era esse, né? Então, você pegava o contexto de alguém e dentro daquele contexto, daquela situação de crise, de dificuldade, de perca, que a pessoa era estimulada a ter uma reação, ela era também estimulada a pensar, e se Jesus estivesse no meu lugar, como ele iria reagir a essa situação? Ou seja, quando a gente se torna um conhecedor da palavra de Deus, a gente aprende também a reagir às diversas situações da vida, baseado na palavra, baseada no ensinamento, baseada nos princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem sabe, diante de tantos assuntos que nós iremos tratar aqui, escatologia, né, falar sobre o Espírito Santo, convidados que estarão aqui, nós estaremos aí quebrando essa barreira, essa muralha que foi erguida e que hoje, para muitos de nós, está mais fácil a gente entrar numa igreja e assistir ali 40, 50 minutos de alguém contando uma história. E quando a palavra, a verdadeira palavra é ministrada, é pregada, e dá sono, alguém reclama, fica preocupado porque o pregador está demorando muito. E eu sou de um tempo, eu sou de uma época, o senhor também com certeza, Certeza. em que a gente sentava no banco da igreja, era para ouvir alguém falando da palavra. Não aquilo que a gente queria ouvir, mas aquilo que a gente precisava. Ou seja, nos dias de hoje, nós estamos precisando, a igreja urge, né? Ela clama por essa necessidade de verdadeiros profetas. Quando eu digo profeta, não aquele que profeta com dom de visão, dom de revelão. Profeta que tem a coragem de profetizar a verdade das escrituras sagradas. Não é isso? Seria, né, na verdade, o profeta é aquele que profere, né, a mensagem de Deus, né, a mensagem de Cristo. Como você bem falou, pastor Wesley, hoje, infelizmente, a gente percebe que está cada vez mais escasso cristãos que realmente queiram se aprofundar, mergulhar no conhecimento das Sagradas Escrituras. E nós sabemos que a Bíblia ela é composta de 66 livros e é até uma matéria que a gente já pode, para esse primeiro podcast, a gente Certeza. pode aqui aprofundar um pouco mais, que é a questão da bibliologia, né? Que é o estudo da Bíblia Sagrada. E nós sabemos que dentro dessa matéria, da bibliologia, nós sabemos que ele vai procurar ali mostrar, né, a Bíblia, ou fazer a apresentação da Bíblia. E a Bíblia ela tem 66 livros e ela está dividida em 39 livros composta no Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, Primeiro Pacto que Deus fez com o povo hebreu, que depois se tornou a É nação. porque antigo vai ter um conceito errado, né? Primeiro pacto, primeira Primeiro aliança. pacto, né? Primeira aliança que Deus ele fez com o povo hebreu, que depois se tornou a nação de Israel hoje. E nós temos também 27 livros, né? Que compõem o Novo Testamento. E para nós termos uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras,
é de suma importância e fundamental que nós venhamos nos aprofundarmos principalmente na questão dessa matéria, porque esses 39 livros, ou esses 66 livros como um todo, né? Esse compêndio, como você bem falou, é, que é essa biblioteca, né? De 66 livros, que é composto por 66 livros, Coleção, né? coleção de livros, é, ele tem as suas divisórias, né? Então a gente tem livros históricos, isso a pessoa ela precisa saber, né? Ela tem livros Conhecer, históricos, isso aí conhecer, né? Os livros históricos, tem os livros poéticos, tem os livros proféticos, aí a gente vai ir para os profetas maiores, profetas menores, e assim a gente vai chegar até o Novo Testamento, aonde também vai ter também cada livro desses 27 livros do Novo Testamento, nós vamos ver também ali as suas classificações, como livros históricos, né? Que é os evangelhos, mais o livro de Atos dos Apóstolos, que são livros históricos, fala da história da igreja. fala da história da igreja, né? Isso. O ministério de Cristo aqui na Terra, os evangelhos, né? Vai falar do ministério de Jesus aqui na Terra. Então, enfim, a gente realmente temos vivido o tempo onde nós temos visto que os cultos, os famosos cultos de ensino da palavra, né? O culto de doutrina, tem muitos que até se Não, a arrepiam. palavra doutrina, já, em alguns lugares é proibido se usar, né? Porque ela acabou recebendo também um conceito de uso e costume. Porém, doutrina é uma coisa, uso e costume é outra. Mas, como ela acabou ganhando esse conceito por muito tempo, então foi retirado. Ok, mas se retirasse somente o título, o tema, né? O título doutrina, e colocasse um outro que fosse sinônimo, né, de ensino, a palavra de Deus estaria de bom tamanho. Por exemplo, o culto da palavra. Uhum. Isso seria de grande tamanho. E como eu estava falando, né, a gente tem visto que esses cultos de ensino da palavra cada vez mais têm esvaziado. A gente percebe em muitas igrejas que quando se fala do culto de ensino da palavra, as pessoas elas não querem mais estarem presentes nesses cultos. Mas aí a gente abre até aqui já um gancho para a gente entrar um pouco também nessa área que é a questão, né, quando a gente vê os cultos que são voltado para a manifestação dos dons, os cultos que são voltados muitas das vezes para a manifestação dos dons espirituais, onde ali muitas pessoas elas acabam tendo muito mais, como eu posso dizer assim, desejo, né, de estarem presentes nesses cultos, onde tem ali um profeta que vai trazer uma revelação para sua vida. Hoje está muito comum na atualidade É, as pessoas correrem atrás de profecia, quando na verdade a maior profecia é a palavra de Deus, né? E nós sabemos que a vida cristã ela não pode ser regida, ela não pode ser guiada, conduzida por profecia. Eu creio na profecia e queria até saber um pouco da sua visão também, como que o senhor não, vê. creio em profecia, né? Eu recebi já muitas profecias, mas o que me guiou, me direcionou mesmo foi a palavra, porque imagina, se quem não tem conhecimento da palavra, não tem nem condição de discernir uma profecia. Ou seja, pode estar recebendo uma profetada, né? Uma palavra provinda aí de espírito maligno, ou então de mentes maliciosas, né? Humano, Mentes humanas, perversas, que às vezes não tem, não é nem questão de caráter. Tem pessoas que às vezes têm algum tipo de desvio psíquico, né? Que acaba se levando pela emoção, e a emoção que ela sente, ela acaba não tendo discernimento e acreditando que aquilo que ela está dizendo é uma revelação de Deus. Porém, né? A Bíblia manda a gente julgar a profecia, né? Há essa instrução da parte de Deus para que se examine, né? Se julgue a profecia que está sendo dito. Então, eu creio em profecia. Porém, nenhuma profecia substitui as a escrituras palavra. sagradas. O escritor de Hebreus começa já escrevendo, dizendo que no outro tempo, Deus nos falava por meio dos seus servos, os profetas. E hoje ele nos fala por meio do seu filho.
Então, Jesus hoje, ele fala pela palavra. Você acabou de citar aí, você citou aí no início aí, Evangelho de João. Jesus está dizendo, vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras, né? Porque é nela, tá, que vocês vão encontrar o caminho da vida eterna, e é ela que testifica, ou seja, tudo aquilo que eu tenho, toda a minha vontade, os meus mandamentos, os meus princípios estão nela. Ou seja, tudo aquilo que está relacionado à vida de Jesus, aos mandamentos de Jesus, estão nas Escrituras Sagradas. Então, eu preciso entender, por exemplo, Romanos diz que eu preciso passar por uma transformação, né? Rogo, pois irmãos, hã? Pela compaixão Pela de Deus. compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, para que experimentei qual seja a boa, Perfeito. perfeita vontade de Deus. Ou seja, como que eu conheço a perfeita vontade de Deus? Eu vou atrás do profeta para dizer qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida? Eu vou no culto da revelação? Não, eu oro e eu examino as Escrituras. Eu deixo a Bíblia falar comigo e me direcionar. Entende? Por exemplo, eu costumo dizer, como pastor de igreja, que a pessoa que sai atrás, para ir atrás de profeta e de profecia, ela está declarando para si mesma e para outrem que ela não tem uma vida de relacionamento com Deus. Porque quando você olha na Bíblia Sagrada, todos os homens que saíram atrás de profeta é porque eles perderam a condição de se comunicar com Deus. Quando Saul vai atrás, né, da pitonisa, é por quê? Porque Deus já não está mais com ele. Eu já não falava Deus já mais não com falava ele. mais com ele, né? Acabe, ele vai fazer um grupo de profetas pagos para profetizar, entendeu? Em seu A favor, favor dele, né? em favor dele, né? Como hoje, né? Não é Como ia. Tanto diferente que aí hoje, né? quando surge um outro profeta ali, né? Por causa do rei Josafá, que é Micaías, né? Que vai profetizar diferente, entendeu? Esse profeta acaba sendo preso. Então, E hoje, na Bíblia, pastor, olha só assim, já sem querer te interromper, já não, fica à interrompendo, vontade. hoje não é muito diferente, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vê que muitos pregadores também, ou pseudos pregadores também, né? Que só pregam aquilo que o povo quer ouvir, né? Muitas das vezes até distorce a palavra de Deus, porque ele visa o cachê, ele visa o lucro. O É por cachê. isso que aí a gente vai entrar também aqui mais uma questão bastante polêmica, né? Que é a questão de se cobrar hoje para pregar, né? Então, quer ver? Faz uma Porque tomada aqui. quando você cobra para pregar, você passa a ser um produto, né? Quando você recebe, na verdade, Então, quando você cobra e recebe para pregar, você passa a ser um produto. E aí, como produto, você tem que atender os interesses daquele os que interesses de quem te daquele, contratou, de quem está te daquele que pagando. pagou. E aí é por isso que, infelizmente, nos dias atuais também, muitos, às vezes, deixam de pregar a verdadeira palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, para poder pregar, muitas das vezes, aquilo que ele sabe que vai agradar aquele que pagou para poder ir lá ministrar, ou até mesmo para atender os interesses do povo que ali está, né? E não mais atender os interesses da palavra de Deus, que é pregar a palavra de salvação, né? Com certeza. Então a gente vê que, se tratando dessa questão daqueles que correm atrás de profetas, como você bem colocou, a questão do rei Acabe, né, que tinha ali um grupo de profeta que profetizava somente aquilo que ele queria ouvir, né? Só profetizava ao seu favor. Inclusive, quando mandaram chamar ali Micaías, né, os que foram buscá-lo, já veio ali tentando persuadi-lo, ó, Tentando tem persuadir. tantos profetas e eles estão profetizando tudo uma mesma coisa. Todos eles estão profetizando a mesma coisa. Foi ali quando o rei Acabe, né, foi fazer aliança com Josafá para poder ir à guerra em Ramote, né? E ali Josafá era um servo de Deus, ele então pediu para consultar os profetas, né? E vieram os profetas de Acabe e todos profetizaram que Josafá e Acabe podiam ir à Podia ir guerra, pra que eles guerra. seriam vitoriosos. E Josafá, como um homem de Deus, teve o discernimento que alguma coisa ali estava errada. Porque acho que eram 400 profetas, eu não sei, agora no momento, mas tinham bastantes profetas ali, todos eles profetizando a mesma coisa. Josafá olhou e falou assim: tem alguma coisa estranha aí.
400 profetas, se não me foge a memória, salvo engano, mas todos profetizando a mesma coisa. Josafá, então, ele pergunta: não tem nenhum outro profeta aí, não? Que possa, por quem nós podemos consultar? Aí foi quando chamou Micaías, e Micaías ali, então, ele vai, né, dizer ali totalmente contrário àquelas profecias que os profetas haviam profetizado ali, né? Então, é um assunto que a gente pode, num outro episódio, Nós vamos nos hoje. decorrer mais sobre esse assunto, que é um assunto muito, muito vasto, muito longo. Aliás, eu quero fazer uma tomada aqui, qual é que tá aqui? Eu quero deixar bem claro, nós aqui vamos deixar bem claro, que, porque, veja bem, como é que funciona hoje? Hoje, se alguém se levantar para fazer algum tipo de crítica, né, e uma crítica fundada nas escrituras, acerca de algum feito, alguém vai dizer, não, é porque, né, tá com recalque, tá com dor de cotovelo, essas coisas todas. A intenção nossa aqui não é essa. Primeiro, não é criticar o ministério, não é falar da igreja A, da igreja B, é falar do que está acontecendo de modo geral. E que às vezes, se a gente não tomar cuidado, acontece também nas nossas igrejas. Entende? É falar de algo, né, que de forma geral, quase que universal, né, embora que não totaliza toda a igreja, mas hoje nós temos visto aí muitos desvios de conduta, muito desvio de finalidade, muitas das coisas sendo mudada e sendo alterada para agregar e para agradar, né, uma pá de gente que, no fundo, não tem compromisso com Deus, não estão compromissados com Deus. Nem com a palavra. E nem com a palavra, né? E aí, quando a gente pega o apóstolo Paulo, que foi aquele que escreveu, né, as 13 cartas doutrinárias, trouxe para a igreja uma direção, já que a igreja sendo formada e crescendo, né, dentre os gentios, seria praticamente impossível conduzir se Deus não usasse o apóstolo Paulo para estabelecer uma regra única, um princípio, estabelecer ali um princípio, uma normativa, uma lei, uma ordem que colocasse a igreja num rumo certo. Ou seja, lá atrás. Só que as coisas não mudaram, porque o que Paulo escreveu continua para os nossos dias, para os dias de hoje. Então, a preocupação que Paulo tem é justamente essa, com um evangelho, entendeu, que não glorifica Cristo, com um evangelho que Cristo não é mais o centro, um evangelho que magnifica o homem, glorifica o homem, transforma homens em gurus, né, em estrelas, coloca ele num patamar que ele não tem a capacidade de estar, que se o diabo, né, que é mais poderoso do que nós, seres humanos, que nós somos mortais, não conseguiu colocar o trono dele acima do trono de Deus, quem dirá qualquer homem. Então é um evangelho que, na verdade, ele não salva, ele convence, né, muitas pessoas, mas não converte. É a nossa intenção, dentro de um ponto de vista bíblico aqui, falar desses assuntos, dentre outros, né, e trazer a luz da Bíblia. Nós estamos aqui só numa apresentação, é o início do programa. Hoje é só, né? A gente nem preparou uma pauta aqui, do porque que vai vir, do que vai vir por aí. Tem tanto assunto para a gente tratar. E vai vir coisa boa. Tanta coisa para ser tratada aqui nesse podcast, que nós iremos tratar aqui de tantos assuntos. E com certeza nós iremos tirar um dia para falar só sobre isso, só sobre o profeta. Tá? É um dom, é um ofício. Como é que funciona hoje? No dia de hoje. Porque se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, o último profeta, né, do Antigo Testamento, né? Alguém vai olhar para a Bíblia lá, vai ver as ordens em que os livros estão inseridos, e alguém com certeza vai citar lá Zacarias ou Malaquias, entendeu? Mas, biblicamente falando, o último profeta do Antigo Testamento chama-se João Batista. Pastor, mas ele estava no Novo Testamento. Qual o Novo Testamento? A Nova Aliança, o Novo Testamento, ele só ganha validade quando o primeiro, né, ele é anulado. E Jesus ele vai anular na ceia. Vai dizer, isso aqui é o sangue da nova e eterna
aliança. Ou seja, agora aqui, a partir de agora, nós estamos firmando aqui uma nova aliança. Então, embora João Batista esteja dentro do contexto histórico do Novo Testamento, mas ele ali é a última voz profética, tá? Antes de Jesus a ser levantado. 400 anos de silêncio que houve, desde o último profeta, e quando Deus abre de novo a boca de um profeta ali, abre a boca de João Batista, ele pode ser considerado o último profeta ali do Antigo Testamento. E a partir do momento em que Jesus assume agora a profecia, né, a carta magna, a palavra final, está com Cristo Jesus, que é o nosso guia, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e é quem deixou para nós as Escrituras Sagradas. Então você aí, que sai de casa, você não tem compromisso com Deus, você não quer responsabilidade com Deus, mas você se arruma bonitinho, cheiroso, cheirosa, para ir atrás de profeta, para ele revelar algo para a sua vida, você não precisa, não. Fica em casa. Faz o seguinte, faz uma oração de joelho aí do seu jeito, pega as Escrituras Sagradas, abre ela e pede para Deus falar com você, que Deus vai falar com você. Entende? Porque o profeta que você vai atrás dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai amassajar o seu ego. Ele vai fazer com que você continue vivendo a vida que você está vivendo. Ele vai fazer com que você continue no pecado que você está inserido, acreditando que há uma aprovação de Deus só porque um pseudo-profeta entregou para você uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. E isso, para mim, é um absurdo, né? Porque hoje em dia, o pastor Lúcio, se você vê aí, e já quero até pedir perdão aí a redundância, mas é fato, não tem como fugir disso. Você não vê esses profetas, né, que tem a condição, né, eles conseguem descobrir o número do CPF, quantos membros de família você tem em casa, o nome de alguém que não está nem ali, ficou lá na tua casa, mas ele sabe, ó, Deus está me mostrando aqui, uma letra A. Aí tem alguém com A no seu nome, você já fica ansioso, que você sabe que tem, daqui a pouco ele fala Antônio, aí você começa a chorar, fica desesperado. Então eu fico impressionado com a capacidade que esses homens têm de revelar tudo isso, mas não conseguem revelar um pecado. Será que no meio daquela multidão toda não tem alguém ali que está em adultério? Deixou a mulher em casa e está com a amante, e o profeta levantar e dizer, olha, toma vergonha. Você está entendendo? Então são situações que a gente de alguma forma vai tentar não combater, né? Porque dificilmente a gente terá capacidade, porque, segundo a Bíblia, esses homens já se tornaram rebeldes, né? Já estão com a mente cauterizada, já não são desobedientes de pai e de mãe. Então, na verdade, a gente não quer mudar a mente deles, a gente quer mudar a sua, que se permite ser levado pelas emoções e que coloca a sua vida, coloca a sua salvação na mão de alguém que você nem conhece. Entende? Na mão de alguém que você não viu. E porque tem um pseudo dom profético, ou ofício, como você quiser, entendeu? E aí você coloca a sua salvação na mão dele. Escute, Deus tem algo poderoso para a sua vida e ele pessoalmente quer revelar isso ao seu coração por intermédio da sua palavra. O véu do templo, pastor, você quer ver uma coisa? Tem uma discussão muito grande, né? Por exemplo, alguém disse assim, olha, o véu do templo que se rasgou lá em Mateus, capítulo 26, foi rasgado de alto a baixo, aquilo ali deixa bem claro que não foi o homem que rasgou, uma obra divina. Então há aqueles que defendem que o véu rasgou, para quê? Para que não haja mais a necessidade de um sumo sacerdote. Você pode ir até lá, só que tem um problema, na minha visão. A arca, que era o que representava, né, a presença de Deus, já não estava mais lá. Já não existe, ela some na deportação, na invasão da Babilônia, né? Quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Então não tem arca. Então, todo aquele trabalho que o sumo sacerdote está fazendo e tudo, não tem mais arca. Tanto é que no contexto do Novo Testamento você não vê o sumo sacerdote sendo fulminado. Porque se você pegar a história de Anás e de Caifás, que é sogro, né, e genro, o sumo sacerdote em exercício e o sumo sacerdote interino, os dois que, né, estão ali oficiando esse trabalho sacerdotal, você imagina aqueles camaradas entrando no Antigo Testamento, no Santo dos Santos, com a vida que eles viviam.
praticando o que eles praticavam. Se você, né, talvez não tenha se aprofundado um pouco disso, e não precisa também, se você olhar só nos evangelhos, você vai ver que todo o problema religioso da época de Jesus, ele tem uma liderança. Tem alguém que está patenteando, tem alguém que está autorizando tudo isso. Então, são os sumos sacerdotes. Então, quando o véu do templo se rasga, há essa discussão. Rasgou para quê? Para a gente entrar ou de forma simbólica para quem estava lá dentro sair? Porque há essa discussão. Eu prefiro acreditar que é de forma simbólica, já que Deus estava simbolicamente preso dentro do Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, precisava entrar lá, né, para interceder pelo pecado da humanidade, no caso, do contexto, né, dos judeus. Hoje não. Hoje o sumo sacerdote não precisa entrar e eu também não preciso entrar, porque ele não está mais lá. Então, ou seja, no meu quarto, no monte, no meu trabalho, dirigindo meu carro, ele pode ser transformado num santo dos santos, num lugar onde Deus se manifesta e recebe as minhas orações, recebe o meu clamor, recebe o meu pedido de perdão, recebe a sua vida, você aí, onde você estiver. Entende? Você não precisa ir atrás de um profeta para ele dar um destino para a sua vida. Deus já conhece a sua história, porque Isaías diz que ele escreve, né, que ele conhece a história do fim para o começo. Então, o fim da sua história, como ela será, já está toda ela traçada nas mãos de Deus. E ele quer revelar isso pessoalmente para você. Porque, olha só, você quer ver quando o anjo ele fala com Maria acerca de Jesus? Você lembra qual é o nome que Jesus vai receber? Emanuel. Emanuel, olha o nome, né? Significa Deus conosco, né? Ou seja, antigamente a gente tinha que ir atrás de Deus. Mas agora, de novo, como ele fazia lá no Jardim do Éden, ele quer vir morar com a gente. Ele quer vir estar com a gente. Então eu não preciso ir no Santo dos Santos. O véu que se rasgou lá, não rasgou para mim entrar. Se rasgou para quem estava lá, de forma simbólica. Sair e vir ao meu encontro. Eu poder, aonde eu estiver, estar com ele. É por isso que Jesus disse, é chegada a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Aonde? Não aqui nesse monte, nem em Jerusalém. Qual? Em qualquer lugar. Porque Deus é espírito. Entendeu? Então, em qualquer lugar, é um lugar onde você pode transformar ele no santo dos santos. Você tem intimidade, um relacionamento com Deus, e é isso que você precisa, você que está ouvindo, ter esse relacionamento com Deus. Não importa a vida que você está vivendo, não importa o que você está fazendo. Você tem condições agora de dobrar o seu joelho e pedir direção a Deus, força para Ele te ajudar a você mudar de vida, largar esse mal ou esse pecado que você está aí aprisionado e Ele te conduzir a uma novidade de vida, uma nova história e te dar a direção. Agora, você fica indo atrás de profeta que fica te consolando, te confortando, amassageando o cérebro, fazendo você acreditar que Deus está provando conduta. Deus não está provando a conduta. Entendeu? É alguém que, por alguma razão, está te enganando. E esse negócio é muito sério, pastor, porque você tem experiência, eu também, já vi muitos casos aí, de vidas destruídas, casamento destruído, ministério destruído por causa de profecia. Inclusive, até queria aqui levantar aqui mais uma aqui, né? Hoje eu tô aqui mais quietinho, mas tô só levantando a bola e você corta. Que é a questão, né, de profecia aí, tão como as pessoas elas acreditam, né? Profecia para casamento, pessoas que casam embasada naquilo que o profeta ele profetizou. Eis aí o teu varão, eis aí tua varoa. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho aí essa questão aí. Tem profecia para casamento? Não tem? Porque até hoje, infelizmente, é incrível. E assim, e eu como pastor, né? Às vezes eu percebo tanto quanto a gente ensina, mas parece que as pessoas elas não querem aprender, né? Da maneira correta, da maneira certa. As pessoas elas não aprendem, né? A gente ensina, 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 ensina. A gente como pastor de igreja, a gente tem muito essa vivência, a gente sabe disso, de prática, né? De praticidade, a gente vive isso
diariamente na prática, a gente cuida de rebanho, a gente cuida de pessoas. Então, tudo que a gente está falando aqui, nós estamos falando daquilo que a gente vive na prática. Na prática. E, infelizmente, até hoje, as pessoas ainda têm essa dúvida acerca dessa questão se há profecia para casamento, né? Porque eu vejo muitos casos, ouvi muitos casos de pessoas que casaram embasado naquilo que o profeta disse. Aí casaram e quebraram a cara, obviamente, deu errado, e depois ainda querem culpar a Deus, né? Depois ainda, às vezes, saem da igreja ou abandonam a fé, porque, mas o profeta, o homem de Deus, né? Falou, profetizou, que era o fulano, que era o ciclano, e eu gostaria que você aprofundasse um pouco, pastor Hélio, essa questão, esse conceito, se há profecia para casamento, como que funciona isso? Se é eu que escolho, se, se é Deus que escolhe, né? Se Deus usa o profeta para dizer, é isso aí que é teu varão, isso aí que é tua varoa, como que funciona isso? À luz das Sagradas Escrituras, do ponto de vista bíblico, o que que a Bíblia ela apresenta sobre isso? Então, pastor, veja bem, profecia para casamento é bíblico, mas nós só temos para escolher, né, a pessoa. Nós só temos aqui uma recomendação bíblica. 2 Coríntios, capítulo 6, ali no versículo 14 e 15, onde Paulo vai falar sobre o jugo desigual. Não vos prendais ao jugo desigual. Então, na área do casamento, né, eu entendo que, biblicamente, essa é a única recomendação. Estou falando de Novo Testamento, né? Vamos lá para o Antigo. Lá no Antigo lá nós temos situações diferentes. Por exemplo, Abraão mandou, né, Eleazar ir buscar uma esposa para Isaac, né? Então, dali da família. Então, e aí Deus direcionou, a gente entende. Mas Apareceu o contexto a também ali era Raquel. totalmente Então, diferente o do contexto contexto de diferente, hoje, né? nós estamos falando ali da formação, né, do povo de Israel. É Deus trabalhando num escolhido, trabalhando nos seus patriarcas, entendeu? Para manter ali o seu projeto de formação de um povo, de uma nação que iria mais tarde aí fazer uma revolução, ou seja, nação que viria aí o Messias. Agora, quando a gente fala de Novo Testamento, instrução bíblica que a gente igreja, tem, né? para a igreja, a instrução bíblica que a gente tem é a de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, tá? Que ele fala sobre o conselho que ele nos dá para não nos prender ao jugo desigual. Quer ver? Você quer fazer a leitura aí? 14, né? É. Ora, Deus que também ressuscitou. É isso? 2 Coríntios. Segundas. Eu tô aqui em primeiro. 2 Coríntios. Primeiras. Coríntios 6. Vou ler aqui. Aqui então falando da Bíblia. Vamos ler aqui. 14, né? 14 e 15. Está até Isso. marcado aqui já. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, aí alguém vai dizer assim, olha, mas o contexto, né, não está falando de casamento. Sim. Vem cá. Se você se prender a uma sociedade você pode desfazer ela amanhã. Pode aí arcar com prejuízo, você pode desfazer ela amanhã. Se você entrar aí num negócio qualquer, né, relacionado aí a negócios, a empresa, né, meio secular, você pode desfazer. Vai arcar com prejuízo, vai tomar prejuízo. Agora, e o casamento? Você pode casar hoje e separar amanhã? Porque Paulo está falando o seguinte, para você não se prender. É um jugo desigual. Então é válido a gente usar esse conceito também para casamento, porque casamento também
né? Uma aliança. Diferente das outras, mais importante que as outras. As outras alianças você pode, de alguma forma, quebrar. Agora, o casamento é uma aliança que você deve manter. Então, baseado nessa palavra de Paulo, a gente instrui para quem deseja casar, entendeu? Para não se relacionar com alguém que é considerado um jugo desigual. Por exemplo, você é mulher de Deus, você é cristã, evangélica, faz parte do grupo de louvor, imagina. Aí você vai casar com um cidadão pagodeiro, nada contra o pagode, tá? Só que uma funkeiro, nada contra o funk, farreiro, nada contra a farra. Sim, aí. Tá. E aí, depois você começa a faltar os cultos, você começa a passar algumas situações difíceis, chama o pastor para o gabinete, o que que houve, minha filha? Não, pastor, não estou aguentando, porque não estou conseguindo mais vir para a igreja, porque meu marido não deixa, e ele quer sair, e quer que eu vou junto, aquelas coisas todas. Então, são situações que a pessoa começa a enfrentar, e o Paulo está querendo nos prevenir é isso, para a gente não se prender ao jugo desigual, porque que consenso tem? Ele está falando de luz e treva. E outra coisa, não, pastor, eu vou casar com ele porque é o seguinte, eu vou levar ele para a igreja. Conversa. É mais fácil ele levar você para o mundo do que você levar ele para a igreja. Então, profecias. A pergunta que você falou sobre profecia de casamento. Eu não creio em profecias de casamento. Eu não acredito. Eu acredito o seguinte, que você pode orar a Deus e Deus te direcionar para você fazer uma boa escolha. Porém, não basta apenas fazer uma boa escolha, porque a maioria dos casamentos, eles terminam, não é porque casaram errado. É porque na condução do casamento se comportaram errado. Porque hoje em dia, e isso também acontece dentro da igreja, as pessoas se casam para ser felizes. As pessoas estão à procura da felicidade. Se casa para satisfazer um desejo, se casa para se tornar independente, se casa para sair de casa, né? Aí do jugo Sair dos do pais. jogo dos pais, né? E Não aí, sei se pode falar, no né? Se casamento, casam para se casam o porque desejo, né? por causa do desejo, né? Não, não posso, não quero mais pecar, então eu vou casar para não pecar mais, porque aí se eu casar, aí E às vezes até o que pode acontece, né? e tudo. Eu vejo assim, às vezes até as pessoas hoje, assim, às vezes até dentro da igreja, eu vejo isso aí, eu sempre vi isso assim de uma forma um pouco meio errado, né? Porque hoje a própria igreja ela coloca uma pressão, às vezes, no jovem, né? Para que Uma ele pressão para venha usar, para casar logo para poder não fazer parte do cair em ministério, pecado, às né? vezes eu Olha, você tem um dom, você tem fazer um parte talento, do ministério. E aí, às vezes, aquele jovem ali que está ainda namorando, conhecendo uma pessoa, e ele ainda não tem nem ainda uma estrutura, não tem nem ainda um conceito do que é uma vida a não tem dois. uma profissão, né? Não sabe o que que ele vai ser daqui a 10 anos, não tem nada programado para isso. Quer dizer, eu acho que antes de se casar, você precisa primeiro programar, né? Fazer aí uma análise de que você vai ser daqui a 10 anos, de que você pretende conquistar e tudo. Mas hoje não, as pessoas estão casando Ele nem beira. sem ele nem beira, aí se casam, né? E se esquece que hoje os índices de separação hoje, né? Na sua maioria, as pessoas estão se separando, o motivo é questão financeira. Questão financeira. Aí a pessoa E casa falta de sem afinidade dinheiro. também, né? Acho Então, que entra muito, né? voltando aqui o assunto aqui, não casou errado. Casou com a menina de Deus. Casou com o menino de Deus. Então, teoricamente, casou certo. Agora, qual é o problema? Muitas das vezes não se prepararam para casar, não foram ensinados, porque imagine duas pessoas, temperamento diferente, personalidade diferente, Contexto de né? vida diferente. Contexto de vida diferente. Um aprendeu com o pai assim, outro aprendeu com o pai assado. Um tem esse vício aqui porque aprendeu desde a infância a cuidar da casa desse jeito, o outro aprendeu. Então elas vão ter, se elas não tiverem, né, um discernimento e uma inteligência, né, emocional para lidar com isso, vai começar a vir os conflitos, vai começar a vir as guerras, vai começar a vir as atribulações, e quando você pensar que não, entendeu? Aí temos aí mais um casamento, né, fadado ao fracasso,
mais um divórcio a caminho, né? E alguém vai dizer assim, não orou, não seguiu a direção de Deus. Como assim? Porque, ó, na minha experiência de vida e experiência pessoal, eu já vi, e o meu próprio casamento pode ser considerado um casamento que começou errado, mas que deu certo. E na minha experiência de vida e ministerial, eu já vi casamento que teoricamente começou certo e deu errado. Eu já tive né, conhecimento e até pessoas conhecidas nossas, de que você olhava assim, um casal perfeito, um casal lindo, sabe? Você olha assim, gente, e de fato, você olha assim, aquela coisa, sabe, aquele romance, aquele amor, aquele zelo, aquele carinho. 5 anos depois, 4 anos depois, estão se separando, mas por quê? Não deu certo. Começou tudo certo, fez tudo certo, casaram virgens, casaram na igreja direitinho, compraram a sua casa própria, fizeram tudo certo, tiveram o seu primeiro filho, pior ainda isso, ainda que separa ainda um filho, vai deixar uma criança, né, de pais separados. E aí você vê, o que aconteceu? Onde estava Deus? Estava lá ou não estava? Claro que estava e sempre esteve. O problema não é Deus. O problema não é a falta de uma direção apenas. O problema é saber lidar com a vida de casado. É saber administrar os conflitos, saber administrar os problemas. Hoje, infelizmente, no nosso meio, está faltando muito isso, sabe? Palavra, estudos para casais, Ensino, né? né? Um ensino bíblico, né? A posição do homem, a posição da mulher. Hoje nós temos as influências externas. Hoje nós temos aí grupos de feministas, nós temos machista de um lado, os feministas do outro. Hoje nós temos um monte de conceito, um monte de ideologias, né? Principalmente essa aí de empoderamento feminino, que também empoderamento não tem nada, né? O empoderamento feminino, que está entrando aí igreja dentro, onde as mulheres não estão querendo exercer bem o seu papel, os homens não sabendo também administrar isso, acaba também falhando na condução do seu papel, mais ou menos, e aí é onde começam os conflitos e começam os problemas. Então, definitivamente, eu não acredito em profecia para casamento. Ah, pastor, mas tá, pode existir exceções, mas que nunca vão substituir a regra. A regra é ora a Deus, tenha uma vida com Deus, de santidade, busca direcionamento, escolha a pessoa, escolha, examine, vê se... quer ver uma coisa? Rapaz, o cara quer casar com a menina. Quer um conselho, rapaz? Você quer casar com a menina? Bonitinha ela, né? Gatinha, né? Então, faz o seguinte. Vai na casa dela, entendeu? Vai lá. Sem avisar, vai sem lá fazer avisar. uma visita, Vai lá, conhecer chega o lá pai, de... conhecer a mãe dela, entendeu? Aí lá você observa, né? Como é que ela responde à mãe. Imagina a mãe dela chamando ela, filha, ela, quer? O que você quer? Imagina. O pai chamando, filha, o que foi? É porque uma menina que não respeita pai e mãe vai respeitar o marido? É um princípio bíblico. Entendeu? Um rapaz, agora, tá? Você, menina, agora é você, menina, achou um gatinho, né? Baterista da igreja, pregador, ó. Misericórdia. Então, faz a mesma Meu coisa. Deus. Vai lá na casa dele, vai conhecer os pais, conhecer a mãe dele, entendeu? A procurar saber que hora que ele acorda. Isso que eu ia dizer agora. Que hora que ele acorda. Como que ele trata os pais, como trata a mãe, como trata o pastor. Porque olha só, pastor Nilson, são princípios que vêm de casa. Quem não respeita pai e mãe não vai respeitar o seu cônjuge. Quem não respeita a maior autoridade dentro de um lar não vai respeitar um parceiro, um companheiro, um esposo, uma esposa. Só que hoje as pessoas estão olhando para a beleza. É bonitinho, tem uma boa reputação, né? É um gatinho, é uma gatinha. Cuidado, gato. Alguns gato, casos até só para a questão financeira. Eles arranham. Outros olham para a questão financeira. Entende? Então é o seguinte, são princípios. Como que esse cidadão é,
Como que essa cidadão é? Para de correr atrás de profeta. Bom, Profeta não tem autoridade nem para dirigir, autonomia guiar, bíblica, né? nem autonomia Para bíblica guiar a vida de para uns. guiar a vida É de algo ninguém, tão. muito mais no casamento. Quer É ver uma algo. coisa? Aí eu finalizo. Eu, como pastor, eu, como pastor, não interfiro na vida de alguém que está namorando. E aí, como é que é esse namoro aí? Não vai sair casamento, não? Faço não. Ah, tá bom, pastor, vamos casar. Aí depois dá errado, viu, pastor? A gente tava namorando, tava bom. O senhor foi mandar a gente casar, a culpa é... Não, entendeu? Essa decisão é pessoal. Tanto o jovem, ou tá jovem, o homem, mulher, junto. Tem que chegar a esse acordo, junto. Vamos casar? Te amo, quero viver com você, já te conheço o suficiente. Certo? Não precisa de interferência Então, de fora. eu também quero falar um pouquinho acerca dessa questão. Eu também não acredito em profecia para casamento, né? Sempre oriento o rebanho onde eu pastoreio que não há profecia para casamento. Agora, eu acredito sim que a pessoa ela está se relacionando com uma pessoa e ela está orando acerca daquele relacionamento, né? Para saber, pedindo a direção de Deus ali, se é de Deus ou não. Eu acredito que Deus ele pode sim usar uma pessoa para trazer ali um esclarecimento, trazer uma luz ali para aquele relacionamento, mas não para, de fato, trazer ali uma posição definitiva, como é de Deus ou não é de Deus. E aí, por isso que a gente deve julgar também as profecias, né? Porque às vezes a pessoa ela está se relacionando, ela está orando, pedindo um discernimento a Deus acerca daquele relacionamento. E dentro disso, Deus ele pode, que eu creio em profecia, eu creio que Deus ele pode sim usar as pessoas para poder entregar uma mensagem, uma palavra revelada. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Porém, não para dirigir a vida das pessoas. A profecia ela não tem esse propósito e Para esse dirigir, não. objetivo de conduzir a vida das pessoas. E é essa falta de entendimento que infelizmente tem conduzido muitos relacionamentos ao fracasso. Porque as pessoas, até para tirar ou se eximir da sua responsabilidade, porque como o pastor Hélio falou, e aqui é uma experiência pastoral. Eu também dou conselho, né, faço gabinete pastoral e eu também não entro especificamente nessa questão de dizer não, separa ou casa. Por quê? Porque vai que você fala separa, o casal possivelmente possa estar aí já querendo separar, você fala, não, separa mesmo e tal, aí depois dá certo. Você fala, tá vendo? Mas o pastor mandou separar. Então a gente, como pastor, a gente já tem essa maturidade Se- que a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente vai aconselhar, né, os membros. E se a gente também fala assim, não, fica junto, aí não dá certo, vai colocar a culpa, porque o ser humano ele quer sempre se eximir da sua responsabilidade. Ele quer sempre, né, é, 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 colocar a responsabilidade que cabe a ele em outra pessoa. É por isso que às vezes é muito mais fácil a pessoa ela seguir, né, uma profecia de um profeta dizendo que era de Deus, do que ela própria assumir a sua responsabilidade e dizer assim, não, sou eu que vou escolher. Para isso tem o período de namoro, que é para a pessoa ali, ela, né, ambos se conhecerem, eles vão se conhecendo, eles vão ali nessa fase de namoro se conhecendo. E hoje já quase nem tem mais isso, né, pastor Ed? Eu acho que eu e você estão ficando velhos, né? Porque talvez os mais jovens aí, quando assistirem o podcast, né, eu falei, esses pastores aí estão muito ultrapassados, porque hoje já não tem mais isso, né? Hoje muito quase não tem mais essa questão de namoro para se conhecer e etc. A pessoa, ela já conhece e já tá namorando e não tem uma fase ali, daqui a pouco é tudo muito rápido, como eu falei, tem a questão da pressão da igreja, pressão da família, né? Que quer que a pessoa case para poder assumir um ministério, etc e tal, para não cair em pecado. E às vezes acaba acontecendo isso que a gente vê. As pessoas casando sem estrutura, sem condições nenhuma, sem saber o que é uma vida a dois, e aí, obviamente, estarão fadado ao fracasso, né? Então, assim, então eu também não acredito na profecia para casamento. Acredito sim que Deus pode usar alguém ali para trazer uma palavra, para trazer uma orientação, mas a escolha é da pessoa.
E eu acredito que a Bíblia, ela dá conselhos de como a pessoa escolher o seu cônjuge, né? A Bíblia, ela traz N conselhos que a pessoa, se ela buscar a conhecer esse aconselhamento de Deus, como o pastor ele colocou aqui, não se prender em um jugo desigual, como a gente sabe, é muito comum a pessoa, não, dentro da igreja não tem, né? Vamos buscar lá fora, né? Que na igreja só tem ninguém que me agrada, né? Não gostei de ninguém, então ela precisa pegar uma pessoa que não compartilha da mesma fé, né? Então, a gente vê que isso vai acarretar um problema lá na frente. A gente poderia até colocar aqui também a questão, né, de denominação também um pouco, né? Pessoa que é de uma denominação, que é muito diferente de uma outra denominação, e essas pessoas, elas se relacionarem. Como que você vê essa questão, pastor? Não, eu não, por exemplo, quando se fala de denominação, já que o que difere uma denominação da outra, De né, costume, né? são costumes, não é doutrina bíblica. A doutrina bíblica ela é universal, é única, entendeu? Então, independente da denominação, se a igreja é cristocêntrica, a doutrina ela é única. Mas tem muita diferença, né? É, Tem igreja que tem tem, muita tem diferença, né? diferença de estilo, por exemplo, o estilo litúrgico, Então, né? vamos colocar Você assim, pega pintar um um quadro aqui. assembleano, você pega um Então, um aí presbiteriano, como que todos os faz? dois estão fundamentados ali na palavra, Eu sei, mas porém, como? quando se fala de liturgia, tem uma diferença muito grande. Você vai numa igreja Aí um presbiteriana, dá você não glória a pode gritar Deus, glória a Deus, né? aí o outro fala, pra que isso Aí numa tudo? Assembleia de Deus, se você for presbiteriano, for numa Assembleia de Deus, alguém vai dizer assim, abre a boca, você tá É, dormindo, crente tá, geladeira, crente frio, crente sorveteriano. não dá um Certo? glória. Então, veja bem, eu Não, não vejo dificuldade nesse, não vejo, porque é o seguinte, se o casal estiver disposto, entendeu, a fazer o outro feliz, então um dos dois vai abrir mão. Porque casamento também é um sacrifício. A gente abre mão, muitas das vezes, por exemplo, principalmente nós homens. Qual é o homem que não teve que abrir mão? Né? Estamos aqui, as mulheres também abrem mão de muitas coisas, mas como o homem, né, é mais farrista, mais pra rua, futebol, pipa, sair com os amigos, aí quando casa, né? Quando casa, então ele vai ter que abrir mão de tudo isso, acabou, né? entendeu? Porque o casamento é isso, né? Renúncia, É uma renúncia, você também vai ter que sacrifício. se sacrificar, abrir mão. Então, eu não vejo diferença, já que os dois são de Cristo, um pertence a uma denominação, outro pertence a outra, se eles estiverem dispostos, se amarem de verdade, estiverem dispostos, entendeu? A renunciar para a felicidade do outro, então eu não vejo problema, Bom, não eu vejo ainda, muito problema nisso, não, eu aconselharia, entendeu? né? Se a pessoa é presbiteriana, caça um presbiteriano. Se é um sebreano, caça um assebreano. Se É, é um crente reformado, caça um crente reformado. Embora não tem problema nenhum. Se amar, se realmente, como o pastor Eli colocou, se houver amor, realmente eles vão encontrar o caminho da felicidade junto, vão conseguir se acharem. Mas vai ser já aí um grande empecilho aí para que eles vão ter que se ajustarem aí. Porque é complicado um acebreano com o não, acebreano roxo, eu roxo, roxo. concordo, não, é complicado. Acebreano. E Então, outra assim, coisa, o essa mudança, ideal, e eu já vi, né? Eu tô falando isso porque eu já ouvi vários pastores abordar esse assunto e eles próprios dizerem que o ideal é, né, você ficar com a pessoa ali da sua que professa a mesma fé que você, que tem a mesma cosmovisão que você, porque realmente você casar com uma pessoa que tem uma cosmovisão diferente da sua, isso já vai trazer muitas implicações para o casamento. Agora, se então, realmente houver amor, mas aí é que tá, olha só, a gente tenta fazer com que fique igualitário em algumas questões. Só que em outras questões são impossíveis. É impossível um homem e uma mulher que vão se casar serem iguais em tudo. não, com certeza, tem diferença. Gostar das mesmas coisas, terem os mesmos estilos. É impossível. Você vai encontrar um homem que gosta do doce, a mulher que gosta do amargo, ou vice-versa. Então, eu. Mas estou colocando de um É, ponto de vista, né, da fé, né? Que, vamos supor, se eu sim, sou mas a fé é uma assembleano, só. A embora fé é tenha uma. uma certa diferença, né? Então, De uma, que vamos supor, quando se une um homem e uma mulher, tem, com certeza vai ter as tem diferenças. muitas.
Mas, por exemplo, mas se eu sou assembleano e eu caso com uma pessoa E que ela eu, também vem dessa mesma raiz, então, em parte, a gente vai ter mais ou menos a mesma visão acerca da fé, né? Acerca da liturgia, provavelmente. Pode ser um pouquinho diferente? Pode, mas é mais fácil para fazer essa junção do que ser antagônico, né? Você ser assembleano, vamos supor, você é assembleano, aí você vai casar com um adventista do sétimo dia. Aí ele fala, não, sábado aqui tem que fazer a comida na sexta-feira, na virada do dia, porque sábado não pode trabalhar. Aí o assembleano, isso aí é frescura, você precisa guardar sábado. mas Então, aí tem agora essas você pegou complicações. pesado. Aí você já falou já né, da Adventia do Sétimo Dias, e a gente sabe que é muito, muito diferente. Então, de fato, pode causar conflito sim. Mas voltando aqui a usar aqui, tá? Nada contra a Assembleia de Deus, nada contra a Igreja Presbiteriana, só estamos usando aqui como parâmetro, tá Só bom? estamos colocando Poderia aqui ser, exemplos. exemplo, só parâmetro, poderia ser qualquer outra denominação. Mas você quer ver uma coisa? Eu conheço assembleano que está dentro da Assembleia de Deus e que você olha para ele, parece um presbiteriano. Porque ele é um peixe fora d'água, né? Da Ainda mesma não se forma, achou tem ainda. gente lá na presbiteriana, tem um pastor amigo nosso, né? Que ele está jubilado hoje, e de vez em quando ele vai lá na nossa igreja lá, né? Pastor Antônio, um abraço, pastor Antônio, se estiver assistindo. É presbiteriano, pastor presbiteriano, jubilado, e quem olha para ele é assembleano, gosta do fogo, gosta do manto e tá lá, entende? Então, pastor Nilton, eu penso que um homem e uma mulher estão, né, pensando em casar, estão juntos, tá? Eles podem muito bem ali conversar antes desses Claro, que assuntos, agora tudo é questão de decidir antes, conversa, né? não Diálogo, decidir né? Que é depois, importante entendeu? para um casamento. Eu não teria dificuldade nenhuma, entendeu? De se fosse é, 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 solicitado para um aconselhamento desse nível, eu sou da igreja tal, e ela é da igreja tal, a gente apaixonou um pelo outro, estamos querendo casar, oramos, e a gente quer casar. O que que o senhor acha? O que que vocês têm de diferente? Não, é só a igreja, ela congrega numa, congrega na outra. Tá bom, e quando vocês casar, como é que vai ser? Não, já combinamos. Eu vou para dela, ou Não, se vice-versa. for assim, se Ela vai para houver esse mim. diálogo, Então essa tá ok. Agora, eu não aconselho nenhum casal, né, mesmo sendo professando a mesma fé, confessando a mesma fé e participando da igreja com as mesmas liturgias, porém igreja diferente, a continuarem assim. Porque o certo é congregar junto. Entendeu? Casou, é junto. Ou você vai para a igreja dele ou para a igreja dela. Porque alguém diz assim, né? Eu já ouvi, né? é, Tinha um pastor meu que bate o pé. Não, a mulher tem que acompanhar o homem. Ora, mas o homem ele não pode, né, com ser certeza. um gentleman, ser um cavaleiro e dizer assim, não, vou fazer o seguinte, você gosta da tua igreja? Gosta. Você tem as irmãs lá, Eu né? acho que Amigo, você já está lá há muitos anos. Então, eu vou congregar com você lá, essa questão tá? é a questão do diálogo. Não tem Eu vou não tem um congregar. algo certo, entendeu? A Porque mulher tem que acompanhar o a gente fala marido. muito do machismo, né? Do É, machismo, nessa mas se aí. a gente não cuidar, na igreja a gente acaba exercendo esse machismo Para mim é a questão do sem diálogo. perceber. Ambos têm Eu que acredito que conversarem e ver o que é que o homem melhor. tem. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu já aconselhei um rapaz uma vez na nossa igreja. Eu disse, cara, não faz escolhas na sua vida que só vai te favorecer, não, cara. Hoje você tem uma esposa e você tem um filho. Então as suas escolhas são, primeiro, vai fazer bem a eles? Vai trazer alegria para eles? Coloca eles agora na balança. E detalhe, coloca como prioridade. Entende? Porque se você tomar decisão que só te favorece, só faz bem para você, e você pode correr no risco de, sem querer, estar machucando a tua esposa, machucando teus filhos, e lá na frente você colher aí um resultado negativo aí do seu casamento por conta disso. Então, vai mudar de cidade, vai mudar de igreja, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Primeiro faz o cálculo, vai fazer bem para meus filhos, vai fazer bem também para minha esposa. Porque hoje, falando na igreja, tem um monte de homem aí que são machistas, que usurpam de uma autoridade, não, que eu sou o Cabeça, cabeça, né? quem manda sou eu, quem manda sou eu. E levando a família inteira para a destruição,
criando os filhos aí, né? Que vão se tornar filhos revoltados, que quando fizerem 18 anos vão meter o pé da igreja, não vão querer mais saber de igreja, porque teve um pai ignorante, duro, né? Um pseudo de um cristão machista. Muitas das vezes aí tomava decisão aí baseado na palavra, não, que eu sou cabeça e tudo, mas nunca sentou para conversar com a esposa, né? Ver o que é E melhor para a ver. família, né? Porque quer ver uma coisa? Eu concordo, né? Quem sou eu aqui? Não vamos aqui desmerecer a Bíblia. A Bíblia coloca como cabeça? Sim. Mas o problema é como que se Mas como é que interpreta, se né? interpreta Como se isso? faz a exegese É. desse o seu Qual cabeça, é, né? qual é o tipo de decisão que eu tomo e que eu não preciso Porque o cabeça aqui é consultar? aquele que se É, sacrifica, é aquele agora, que dá a vida, pega é essa aquele agora aqui. que cuida, é aquele que zela, é aquele que protege, Então, pega essa. aquele que Qual é, sustenta, como provê. cabeça da minha casa, um homem, como cabeça da mulher, cabeça da casa. Qual é a decisão que o homem toma em que ele não precisa consultar a mulher, pedir a opinião da mulher? Você sabe qual é? Não peguei. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou começar de coisa simples. O marido chegou, cismou, quer pintar a casa. Não custa nada, né? Mulher, tô querendo pintar a casa, qual é a cor que você indica aí? Tem uma cor aí? Vamos lá, vamos estudar, vamos ver aí uma paleta de cores, vamos pesquisar aí pra gente escolher uma cor bonita. Consultou a mulher. De repente você escolheu uma cor, ela falou, não, isso aqui não vai combinar com o sofá, não vai combinar com isso, etc. E ela escolheu uma cor e ela ganhar. O carro. Qual o modelo do carro? De repente o homem ganha porque conhece mais, né? Tá mais habitualizado. Tá mais aí envolvido com a parte de automóvel. Uma viagem. Pode ser os dois. O que você acha? Eu quero ir para Fernandina de Noronha. Não, eu quero ir para um lugar mais frio, eu quero ir, Eu só vou né? para onde o meu dinheiro dá mesmo. É. Nem que isso aí é fácil lá em casa. Agora existe uma decisão que o homem precisa tomar em que ele não pode, ele não deve, sobre hipótese alguma, consultar a mulher dele. Ele, como cabeça da casa, ele tem que tomar essa decisão. Acabou. A mulher gostando ou não, Essa aí a mulher até eu ficando quero ou ouvir não, agora. entendeu? É simples, filho. Você Cuidado, sabe, hein, pastor Hélio, com o que você vai falar, você hein? sabe qual é a decisão que o homem tem que tomar? Sem impedir. Que ele não Pode- precisa consultar a mulher, ele não tem que perguntar ela nada, ele não tem nem que falar nada com ela. Essa eu quero ouvir. É a ordem do direcionamento de Deus para a vida dele, para o ministério dele. Se Deus der para o homem uma palavra, um direcionamento, esse homem tem que ser homem o bastante para confiar na palavra de Deus e ir sem consultar a mulher. Sabe por quê? O maior problema da humanidade hoje, sabe qual foi? Foi Deus ter dado direção para um homem, ter dado ordem a um homem. E sabe o que esse homem fez? Deu ouvido à mulher dele. Olha o que Deus disse para Adão. Adão, porque deste ouvido à tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Deus tinha dado uma ordem para Abraão. Deus não deu a ordem para isso. Deus havia dado uma ordem para Adão. Deus não falou com a mulher, falou com Adão. De toda a árvore do jardim você pode comer à vontade. Mas daquela ali, Adão, não come não. Tá bom? Beleza? Estamos combinados? Essa é a direção para a sua vida. Pode comer tudo. Jaca, manga, uva. Fique à vontade. Mas naquela ali não mexe. O que Adão fez? Ele deu ouvido para a mulher. Então escute isso. Isso aqui não é machismo. Tá? Muito pelo contrário. Eu sou... Acho que você vai ser né? cancelado Não, eu moro... na minha casa tem 4 mulheres. Acho que você Né? vai ser 4 cancelado, mulheres. pastor Hélio. Tem a minha esposa, missionária Márcia. Tem a minha filha mais velha, Larissa. Tem a filha do meio, a Raíssa. E tem a Thaísa. Só mulher. Em casa é uma loucura. Só mulher. Então, longe de mim ser machista, longe de mim.
É uma verdade, é um princípio estabelecido por Deus. É aonde o homem tem que ser o cabeça. Quando ele receber uma palavra de Deus, quando ele receber uma ordem de Deus, ele tem que ser homem para cumprir essa ordem. Você quer ver uma coisa? Quando você pega ali no livro dos Juízes, e quando você vê Débora levantando, por que Débora se levantou? Porque não tinha homem, filho. O único homem que tinha ali, quando tinha que sair para a guerra, para a peleja, ele ficou com o quê? Ficou com medo. Baraque. Tinha que lutar ali com o rei Jamim, né? Acho que é Jamim. 900 carros de ferro. Aquela pura. E ele ficou com medo de lutar. Aí sabe o que Débora, né, profetiza? Vai dizer? Cessaram-se as mães de Israel? Cessaram-se. Até que eu, Débora, me levantei por profetiza. Uma mulher levantou para profetizar porque cessaram o homem. Quando eles têm que ir para a batalha, sabe o que Baraque vai dizer para ela? Assim, não, não vou não. Só vou se você for comigo. Aí sabe o que ela vai dizer? Deus não vai dar a honra dessa vitória nas tuas mãos. A honra da vitória vai ser entregue nas mãos de uma mulher. E se você for ver depois, você vai ver que foi uma mulher, né, Cícera, que mata Jamim com uma estaca na cabeça. Entende? Por quê? Porque tem homens que vão se acovardando. Quer ver se a gente entrar agora num assunto mais polêmico? Ah, e aí, mulher pastora? Como é que funciona? Do ponto de vista bíblico. Entendeu? Tem mulher, hoje, com um ministério pastoral? Biblicamente falando, não. Agora, e com ofício pastoral? Tem muitas. E são excelentes. E por que estão lá? Simples. Por causa da falta de homem. Se você, né, aí, sei que é assunto polêmico, ó, mas é assim que funciona. Nós vamos, Você tem um nós vamos casal, aprofundar você tem uma mulher, né, esses e temas um depois homem, com mais você tem uma mulher, você propriedade. tem um casal de obreiros, né, casal de Então, o obreiros, senhor aceita que mulher pode ser pastora? Hoje? como ofício, sim. Não, Como, então, como um pastora, ministério pastoral, não. Ministério pastoral é dado para o homem. Agora, mas qual é a Deus, diferença? hã? Qual a diferença? Deus está dando o ofício, né? Mulher como ofício, e exercendo o ministério pastoral, fazendo um excelente, um ótimo trabalho por causa da negligência de um homem. Se tem uma igreja que tem mulher pastora, é por causa da ausência de um homem. Se tem um casal, uma família, e a mulher é pastora e o homem não, é negligência do homem. De repente, Deus chamou, de repente Deus bradou, ele não teve coragem, a mulher teve coragem de levantar. Ou às vezes, ele começou o ministério, não teve coragem de ir para frente, né? Não suportou o peso do chamado, abandonou, e para a igreja não afundar, a mulher foi e assumiu, e está lá hoje é pastora, e a igreja continua prosperando, continua crescendo, porque ela assumiu esse ofício, né? Ela não tendo o ministério pastoral, que são as 5 ferramentas que Deus usa, né, para a condução da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? São ministérios, são os 5 ministérios da igreja, né? Deus deu para o aperfeiçoamento do santo. Então são ferramentas que Deus usa para a condução da igreja, dado para homem. Na ausência de homem, na negligência de muitos homens aí, mulheres têm se levantado e têm exercício, tem, né, o ofício pastoral, que é uma capacidade, entendeu? Mesmo ela não tendo uma unção ministerial, mas ela tem a Então, mas a capacidade. pergunta é, a mulher pode ser pastora? Mas não vamos entrar, não vamos deixar isso, vamos deixar para a gente abordar esse tema com mais propriedade em uma outra ocasião. Então, voltando aqui o assunto, né? Então, a única vez em que um homem precisa tomar uma decisão sem consultar a mulher é quando Deus deu a ordem para ele. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina Deus falando com Abraão
sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão chega para Sara, né? Sarai, diz assim: ô minha filha, Deus falou comigo, mandou, e o que você acha? O que eu devo fazer? Qual a sua opinião? Você imagina Ló, hã? Ló, pedindo autorização para sua mulher para sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não falou com a mulher, Deus falou com Ló. Bora, pega tudo aí, sai, porque Deus vai mandar fogo aí, vai destruir tudo. Entendeu? No meio do caminho, ela volta para trás e se transforma num estado de sal. Então, ô pastor Nilson, tem homens que têm recebido aí um direcionamento de Deus. Tem homens aí que Deus tem levantado. Tem homens que de repente está aí, agora aí ouvindo a gente aí, assistindo a gente. Deus te levantou. Cara, para de ser frouxo, larga de ser frouxo. Deus mandou, ele que te garante. Você não tem que pedir autorização para sua mulher, não. Vai. Esse é o único momento em que um homem não precisa pedir autorização ou a opinião da sua esposa. Quando? É quando Deus lhe dá uma ordem. Se Deus te deu uma ordem, você não tem que pedir a opinião de ninguém, nem mesmo da tua esposa, porque senão você vai receber de Deus a seguinte repreensão: por ter dado ouvido à tua mulher, entendeu? Você perdeu a benção. Tá aí. Desse jeito. Vai dar. Vou apanhar, hein? Ai, ai. Não, mas você concorda? Eu te mostrei aqui da Bíblia. Viu? O pecado entrou no mundo por causa disso. Porque Adão deu ouvido à mulher dele, cara. Assim, eu penso um pouquinho diferente. Eu vou colocar só pra. Eu não ia nem colocar, mas vou colocar só pra somar, né? Penso um pouquinho diferente. Eu penso que. Eu acredito que o pastor Hélio vai concordar comigo também. Eu só vou apresentar um outro ponto de vista, que também está embasado na Bíblia, obviamente. Que é. Que eu acho que o homem ele deve, né? Sempre consultar a mulher em tudo. Mesmo quando ele recebe um direcionamento de Deus, ele deve comunicar e consultar e, e ter um diálogo ali entre a sua esposa. Eu só acho que se ele tem Então, convicção. você falou que ia concordar, eu não vou concordar, não. Não, vamos lá. Eu acho que, assim, se a mulher. Eu acho que. Porque senão, pastor, eu acho que da forma como o senhor colocou, né, isso pode gerar um certo conflito no relacionamento. E eu penso assim, quando Deus ele dá uma visão para um homem, ou até mesmo para uma mulher, eu penso que, por exemplo, vamos pegar o caso de quando o anjo revelou para Maria que ela seria aquela que daria a luz ao Salvador, né? E ali ela ficou grávida, todo mundo conhece a história. E aí José, não sabendo, né, dos planos de Deus para a vida de Maria, ele então, pensando que ela havia o traído, por estar grávida e ele ainda não ter coabitado com ela, então ele intentou secretamente deixá-la. Até então, porque o anjo não tinha também revelado a ele o plano de Deus para com a vida de Maria. Só que o que acontece? Só que enquanto ele estava tentando fazer, é, deixá-la secretamente, a Bíblia diz que o próprio anjo que apareceu para Maria também agora aparece para ele e diz: não se aparta da tua esposa, ou não tema tomar Maria por sua esposa, porque o que nela está gerando é fruto do Espírito Santo. Então eu acredito muito que quando Deus ele dá uma chamada, às vezes pode ser até para a mulher. E aí? Porque se Deus também chamar a sua esposa, porque aqui nós vemos completamente o oposto. Aqui é Deus dando uma missão maior para Maria do que para José. E aí José, não entendendo o chamado de Deus na vida de Maria, ele diz: eu vou deixá-la secretamente. E aí o anjo aparece para ele em sonho e diz: você não vai deixar não, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Então, deixa eu terminar meu raciocínio. Depois você entra. Eu Ah, até vai, falei não. que eu não Fica à queria ser vontade. polêmico. Mas eu quero trazer esse ponto porque eu penso que quando Deus ele dá uma chamada para um homem, eu acho que ele tem que comunicar à esposa. Eu acho que ele só não pode se ele tem convicção de fato que Deus o chamou para um ofício, para uma determinada missão, para uma determinada tarefa. Ele tem essa convicção. Eu acredito piamente que Deus ele vai revelar também
essa mesma chamada à esposa. E eu penso que o homem, talvez, ele pode até de, discordar da esposa se a esposa não compreender o chamado dele. Mas, a princípio, eu parto desse ponto de vista que ele deve comunicar a esposa e deve fazer tudo em consenso com a esposa. Porque Deus, ele nunca vai dar uma chamada, que são no pensamento, de maneira que vai criar um conflito. Imagina, como o senhor colocou assim, eu vou só aqui polemizar um pouquinho, né? Não, eu não preciso. Aí vamos supor, tá, Deus te chamou. Aí você vai ser um pastor e etc. A minha esposa, por exemplo, ela tinha muita resistência nessa questão. Embora, mesmo quando ela me conheceu, eu já era pastor, só que eu não era pastor presidente. Hoje eu tomo conta de uma igreja como pastor presidente, e na época eu não era. E eu já falei para ela, ela já me conheceu, já na frente de igreja, pastoreando. Mas ela tinha uma certa resistência que eu assumisse a responsabilidade como pastor presidente quando chegou essa oportunidade de eu assumir a igreja. Eu não vou entrar aqui no detalhe por causa do tempo e tal. E aí, o que acontece? Deus foi, né, convencendo. Hoje a minha esposa é minha companheira, hoje a minha esposa ela me ajuda, hoje a minha esposa ela é fã do meu ministério, hoje a minha esposa ela abraça o meu ministério, ela investe no meu ministério, porque eu acredito piamente que se Deus dá uma chamada, pode ser às vezes para a mulher, pode ser para o homem, mas também pode ser para a mulher, como nós vimos aqui no caso de Maria. E eu penso que deve ter um diálogo. Olha, Deus me chamou para fazer isso. E eu ainda aprendi dessa forma, que se caso ela ainda resista, por exemplo, eu tenho um sonho que na época, quando eu falava com ela, ela ficava bem reticente, que é a questão de viajar. Esposa quer no início do casamento e tal, eu já falava, eu vou viajar, você me chamou para pregar a palavra, e em algum momento isso vai acontecer, eu vou estar viajando para pregar a palavra de Deus, ministrando, como que vai ser? Então, ela tinha uma certa resistência também com isso. E eu sempre tive o entendimento seguinte, que eu só viajaria com o consentimento dela. Ah, mas Deus, sim, só que meu pensamento é, Deus me chamou para isso mesmo, mas ele também não foi ele que, de certa forma, é, que eu escolhi a minha esposa, eu acredito, segundo o aconselhamento de Deus, a direção de Deus. Não foi Deus também que colocou do meu lado? Deus, como a gente diz por aí, né? Deus, ele não une pessoa, ele une propósito. Não foi Deus que colocou? Então Deus não me chamou para fazer? Eu penso assim, Deus me chamou mesmo? Eu falo, Senhor, então você vai tratar com ela. E caso, Então, eu falo, Deus vai, o Senhor vai, eu vou de alguma terminar, calma forma aí. você está concordando comigo. Não, então vamos lá. Aí eu falo assim, Deus, não, mas o que eu estou dizendo é aqui que é tal ponto, talvez, que a gente diverge um pouquinho. Que é que você colocou de uma forma que pelo menos me pareceu que, tipo, a mulher não aceita. Vai assim mesmo, faça e ela tem que aceitar e pronto. Pelo menos pode me corrigir se eu estiver errado. Aí só pode, até porque eu tô querendo tirar o senhor da saia justa. Porque eu sei do pensamento aí, então Não, tô não tô. querendo tirar o senhor da saia justa. Para que o senhor se explique melhor, para depois o senhor não ser cancelado. No primeiro podcast a gente já não ser cancelado logo no primeiro É, podcast. porque esse é o problema. É um Esse, tema, é ó, um ó, tema. então, Calma aí, calma aí. esse é o Vou problema que a terminar, gente vai calma aí. sofrer muito aqui. Não, Toda vez calma que a aí. gente disser a verdade bíblica, Mas a vamos gente lá. vai correr esse risco. Ok. Então, vamos lá. Então, eu penso assim, eu acho que você deve conversar com a sua esposa, dialogar com ela, dizer, olha, Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para fazer a obra lá em Moçambique, Deus me chamou a obra para viajar, etc. Deus me chamou para fazer a obra dele, em geral, seja em que área que for. Você deve comunicar com a sua esposa. E eu ainda penso que, se no meu caso, se ela não, se eu falar, Deus mandou ir lá para Amazonas, pregar lá para os amazonenses, lá, pregar para os índios lá da Amazônia, ou para aqueles moradores lá da Amazônia lá. E ela disse, pai, eu não concordo não, eu não vou. Um de mim, eu não vou. Mas o que eu vou fazer? Deus, o senhor me chamou? O senhor quer que eu vá mesmo? Então o senhor vai tratar com ela. O senhor vai convencer ela. Eu não, por quê? Porque eu penso e parto desse ponto de vista que Deus, ele não vai criar um desconforto, ele não vai te chamar e vai criar um desconforto no seu casamento. Porque eu penso que não tem como você fazer a obra de Deus e ser bem sucedido se primeiro a sua casa não estiver bem arrumada. Eu parto desse pressuposto. Como eu já ouvi, por exemplo, eu vejo, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos pregadores, por exemplo, que em nome do ministério, eles
eles abrem mão da família. Você entendeu? E o primeiro ministério que Deus me dá, eu aprendi isso na parte de teologia, quando eu estava fazendo teologia, estudei 3 anos na IB, em Madureira, e eu ouvi um professor de teologia ele falar isso. O seu primeira ovelha, o seu primeiro rebanho é a sua família, é a sua esposa. E a gente, às vezes, tem muito mais paciência para lidar com os de fora, os de fora, os da igreja, que não são pertencentes à nossa casa, a família de sangue, sanguíneo, a gente tem maior paciência, a gente trata, e às vezes, os de casa, a gente trata com uma certa diferença. Não tem paciência, não, é eu que mando. Então, eu aprendi dessa forma que a primeira ovelha que nós, como pastores, temos é a nossa família. E nenhum sucesso ministerial valida o fracasso da família. Então, como que Deus pode, né? E aí eu não sei se é a forma como o senhor colocou, mas aí o senhor vai se explicar depois. Mas não, Deus, então vai criar um conflito, Deus me mandou ir para tal lugar, fazer tal obra, e isso vai criar um conflito no meu casamento, porque minha mulher não concorda. Eu penso que a pessoa ela deveria orar, pedir Deus trata. E eu acredito sim que Deus trata, como até hoje eu faço isso no meu relacionamento e eu vejo Deus tratando. A minha esposa hoje, do início da nossa caminhada para hoje, ela, assim, a gente até me surpreende, né? O tanto que ela acredita no meu ministério, o tanto que ela não só acredita, mas como investe no meu ministério. Ela diz, não, Deus te chamou, eu vejo, e às vezes até lá na igreja eu falo, se você mexer com ela, ela talvez nem se incomode. Agora, se você mexer comigo, ela fica brava. Mexer comigo, mexer no meu chamado, na minha chamada, no meu ministério, ela me defende. Por quê? Porque ela sabe, ela acredita de fato que Deus fez isso. Deus tratou com ela de uma forma que ela hoje acredita no chamado de Deus na minha vida. Também pela minha conduta, pelo meu comportamento, de como ela vê, né, como eu levanto para orar, como ela vê meu comportamento. Então, quando as pessoas me atacam, ela se levanta em meu favor. E se levanta não é porque ela é minha esposa. Que às vezes a gente até fala isso, que às vezes tem esposa que o marido está errado e ela passa a mão por cima, ou vice-versa. E a gente lá não temos isso. Eu falo isso dela, às vezes eu faço vários elogios para ela, porque de fato é o que ela é. E não há como eu posso dizer assim, uma hipocrisia, né? Não há uma máscara, né? Não há uma máscara, não há uma hipocrisia. De fato, a gente vive isso. Então ela sabe quem eu sou. E no início não era assim, mas Deus, eu fui orando e eu deixo claro para Deus. Se o Senhor me mandar fazer qualquer obra, o Senhor primeiro tem que tratar com a minha esposa, porque se ela não aceitar, eu não faço, eu não vou. Por quê? Porque a minha família, né? Obviamente aí a gente vai estar naquele texto lá, tem que estar acima, etc e tal, mas eu não acredito que Deus, ele vai, em conta de um chamado que ele tem na vida de uma pessoa, destruir uma família ou colocar a família em conflito. Então eu penso assim, que a gente tem que se unir. Então Deus chamou, chamou, ele vai convencê-la. Deus colocou, você pode comunicar, Deus chamou. Deus vai tratar com ela e ela vai aceitar o seu chamado. Então eu não penso assim, se o homem foi chamado, ele não tem que dar uma satisfação nenhuma à esposa e não, eu vou fazer. Se tu não quiser, você se vira, que Deus me chamou e tal, e eu vou, e vai gerar aquele conflito ali. Não sei se é essa a questão que o senhor colocou, o senhor vai falar, falei bastante nesse tema, porque é um tema que até me acendeu aqui, sentindo a presença de Deus aqui, né? Então, assim, eu particularmente penso dessa forma, que tem que haver. Eu dei o exemplo aqui de José e Maria, que José, não sabendo a obra que Deus tinha com Maria, ele disse, eu vou deixá-la. Mas o que Deus fez? Tratou com ele. E aí ele recebeu Maria por sua esposa, e aí ele participou, né, ali do projeto de Deus na vida de Maria, ou da obra que Deus tinha na vida de Maria. E foi até o final. Então eu acredito piamente que Deus ele vai fazer exatamente, se Deus, porque também, infelizmente, hoje eu vejo, por exemplo, assim, muitos homens que padecem por terem um pouco um conceito machista. Não estou falando que é o caso do pastor, tá? Mas que às vezes assim, não, a mulher não tem que se meter.
em nada, a gente até falou já disso aqui, a mulher não tem que participar de nada, a mulher não se mete em nada, tal. E eu penso que não. Então, assim, eu penso dessa forma. Eu entendi a forma que o pastor colocou, mas eu queria trazer, como é do ponto de vista, até para a gente também aprofundar, Então, né? vamos lá, olha Então, só, não é um para a debate, gente é finalizar. para a gente finalizar. Estamos Né? no final já, né? Estamos indo pro final, não sei nem quanto tempo tem. Então, assim, só para finalizar. Então, eu aprendi dessa forma, assim, que nenhum sucesso ministerial valida o fracasso da família, né? E eu não acredito que Deus ele vai dar uma chamada para um homem ou para uma mulher e essa chamada vai trazer conflito. Ainda que às vezes a mulher de princípio não entenda e tal, acho que o homem tem que ter paciência, né? Ou se for a mulher que tem um chamado e o homem não entende, paciência, né? Ore, né? Peça a Deus para Deus trabalhar na vida dele, peça a Deus para Deus trabalhar na vida dela, e eu penso dessa forma. E aí eu acredito que vai ser muito mais gratificante, né? Quando o homem ele consegue convencer a mulher, olha, poxa, amor, Deus me chamou para essa obra, entendeu? Se eu não fizer essa obra, eu morro. E é que nem eu falo para minha esposa, para mim não é uma questão de escolha. Deus me Então, chamou para fazer uma obra que eu não vejo que eu tenho escolha. Eu fui chamado para fazer e, como o Paulo disse, né? Eu fui chamado para pregar e ai de mim se eu não pregar. Então, escolhido não tem escolha. E eu acredito que quando Deus ele chama alguém para fazer uma obra, né, ele vai com certeza colocar a pessoa do lado que vai entender essa obra, vai entender esse chamado. Por isso, até a gente volta um pouquinho lá atrás. É, a pessoa que está aí escolhendo, vai escolher aí um vai escolher um parceiro, uma parceira, ele já tem que conversar essas questões para que depois não tenha, né, esse conflito no relacionamento. Agora, pra gente encerrar, vamos encerrar, né, vamos pastor lá, Wes? olha só, presta atenção. Família, falou de família, cara, eu sou família, viu? Amo a minha família, amo a minha casa, tenho prazer de estar em casa, né? Saio para trabalhar, saio para as minhas missões aí, ansioso para chegar em casa, ver minhas filhas, ver minha esposa, minha casa. E entendo tudo que você falou e só que em outras palavras você praticamente concordou comigo. Porém, vou repetir de forma bem clara, sem mudar, sem tirar um tiro. Quando Deus dá uma ordem para um homem, esse homem, ele não precisa pedir autorização para a sua esposa para cumprir uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem, um decreto, uma palavra de Deus. Deus deu uma ordem para um homem de Deus. Ele não tem que chegar benzinho. Deus falou comigo assim: o que que você acha? Vou ou não vou? E se a mulher falar não vai? Não, aí eu acho, como eu falei, já expliquei bem. Não, então vamos lá, deixa lá. E se ela falar não vai? Então é o seguinte: Eu não vou. duas coisas, tá? Tem que ser levado em consideração. Primeiro, Eu vou convencê-la. esse homem, né, que recebeu essa ordem de Deus, é um homem em quem a mulher dele confia, viu? Confia, não, meu marido é homem de Deus. Se Deus mandou, viu? Eu sei que, né? Porque tem homem hoje em dia que, infelizmente, a mulher não confia, porque uma hora ele diz que Deus mandou fazer uma coisa, ele começa e não conclui, outra hora ele diz que Deus mandou fazer outra coisa, a mulher acaba ficando insegura. Aí é uma mulher que já não vai mais apoiar o ministério desse homem. Por causa da sua, né, dele, Constância. sua inconstância, ele acabou tirando dessa mulher essa confiança. Então, vamos lá. Eu creio da mesma forma que você crê. E se a minha mulher achar, ela quiser diferente, é eu que vou convencê-la? Não, porque o Deus que me chamou, entendeu? Vai trabalhar no coração dela também para ela, hã, seguir a direção de Deus. E se não fizer, e se ela não se aquebrantar, se ela não quiser ouvir a voz de Deus, filho, aí é um preço que vai ter que pagar. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a sua mulher. Mas Deus não é poderoso para Entendeu? convencê-la. Hã? Deus não é poderoso.
Sim, pra mas convencê-la. e se ela endurecer o coração e não quiser ouvir a voz de Deus? Não tem coração duro que Deus não pode quebrar. Não, mas aí então a gente vai botar tudo nas costas de Deus. Não, Então por que que Deus se- então não convenceu a mulher de Ló para ele não olhar para trás? que aí o contexto é. Não, não, não tem contexto. Não, por quê? Porque é o seguinte, veja bem, olha só. A gente não pode tirar a responsabilidade humana. Ah, não. Lá não tá falando de uma Ah, obra. Eu tô ah. falando do contexto de obra. Deus te chamou Então, para fazer uma obra. Ali Deus chamou ele para sair de um local porque ele iria trazer destruição para aquela cidade. Deus não chamou Ló para ele fazer uma obra para Deus. pastor, mas não tem, a responsabilidade ela é sempre humana. A gente não pode dizer assim, ah, então Deus Não, é lógico. poderoso para convencer e não convenceu. Como assim? Sim, claro que ele é Achei. poderoso. Mas aí se a mulher ela quiser endurecer o coração, não quiser ir. Então, vamos lá. Ó, diálogo é importante, tem que Claro, com existir. certeza. O casamento, ele tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, tem que ser falado de experiência. Mulher, fui pro monte, Deus falou comigo assim, assim. Então, eu não disse em momento nenhum aqui, né, de diálogo, que não tem que ter diálogo. Eu estou dizendo que quando Deus dá uma ordem para um homem, Deus dá uma palavra, ó, sai da tua, um exemplo, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que o Senhor te mostrarei. Um exemplo, né? Eu estou usando esse como exemplo. Gênesis capítulo 12. Então, eu não consigo Tá? ver, por exemplo, nesse caso Então, aí, então esse, esse Sarai homem, não. esse homem, ele não tem que pedir a autorização da mulher para cumprir uma ordem divina. Se isso acontece, é porque esse casamento, em algum momento, houve uma ruptura, houve uma quebra de confiança, houve uma desconfiança, uma divisão diante do chamado, porque eu creio que Deus chamou os dois, tanto chamou um quanto o outro. Então, se essa mulher é uma mulher de Deus e ela sabe que o marido dela é um homem de Deus, quando ele fala assim, mulher, Deus mandou fazer isso, 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 ela vai dizer assim, se Deus mandou, bora agora. E se não Tô, mandar? tô junto com E se você. ela, e se falar o contrário? É o que eu acabei de dizer. Em algum momento houve uma ruptura, entendeu? Em que esse cidadão vai ter que se sentar com ela, conversar. Ó, você sabe que você casou com um homem que ama acima de tudo a Deus. Embora você seja minha esposa, seja minha família, mas nem você, nem ninguém está acima de Deus. Supera o amor que eu tenho por ele. O amor que eu tenho por Cristo Jesus é maior do que eu tenho por você. Com certeza, a Bíblia ensina isso. Entendeu? É maior. Então, eu preciso, No eu final das preciso contas, obedecer a Deus. Você me conhece, não conhece? Sabe da minha integridade, não sabe? Sabe do meu chamado, sabe? Então você vai ficar retrucando por quê? Você vai querer brigar com Deus? Você vai querer comprar essa briga? Porque eu não vou comprar essa briga. E não vou pagar o preço. Agora você fala assim, pastor, e Deus destruiria uma família? Olha, se um ou outro quisesse. Por exemplo, e se Adão não tivesse comido do fruto, só Eva tivesse comido do fruto? Adão ia permanecer no jardim, certo? E Eva? Estaria onde? Seria na sala fora? Com certeza, né? E Adão ficaria. E aí, o casamento? Não ia mas não, acabar? não foi Deus, né? Foi a desobediência dela, né? Não ia acabar? Foi a desobediência dela, né? Então, mas aí que você está dizendo. Você fez a pergunta, ué, Deus iria destruir uma família? Não. Quem vai destruir a família é um ou outro que está desobedecendo a voz de Deus. Ou o homem ou a mulher. Porque se a mulher, pastor, se a Eu mulher ente- casou com um homem de Deus, igual você falou da sua esposa casou com um pastor, já era pastor, se tornou pastor, hoje preside um ministério. Então, ela tem que ter inteligência bíblica e inteligência emocional para saber que a sua vida não lhe pertence. Que as maiores decisões na sua vida, quem vai dar vai ser Deus. E se ela concordou em casar com você, sendo você um pastor, ela deveria ter em mente o seguinte: se Deus mandar meu esposo fazer isso ou aquilo, sair daqui para ali, eu não tenho escolha. É porque Eu vou ter que acompanhá-lo. É porque eu coloquei as Entendeu? coisas de uma forma para que a gente pudesse nos aprofundarmos e também analisarmos o outro ponto de vista, né? Então, como eu estava dizendo, eu abordei, mas eu entendi, e na verdade a gente pensa da mesma forma.
da mesma maneira, só colocamos Eu o só fui mais ponto de radical, vista. Você foi mais radical, eu quis dar mais uma radical, mas suavizada. do ponto de vista bíblico, mais radical do ponto de vista. Porque veja bem, olha só, presta atenção. O maior problema hoje na internet, quem faz conteúdo na internet, sabe qual é? É o medo de ser cancelado. E esse é um problema no nosso meio, no meio gospel. Porque, infelizmente, falar a verdade do jeito que ela é, nua e crua, vai Chocar, né? chocar, porque tem muita gente que não quer aceitar mais a verdade. Não querem. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados. Se fala muito sobre ideologias, né? Então, todos esses conceitos ideológicos, ideologia de gênero, ideologia marxista, nós pegamos aí o grupo feminista, né? O grupo de LGBT, de alguma forma, querem, viu? Nos calar. Querem calar a igreja, da igreja falar a verdade. Hoje, a igreja. Quer dizer, daqui a pouco vão ter que fazer uma Bíblia nova, né? Com alguns versículos que vão ter que ser traduzidos, sabe de que forma? De forma politicamente correta. A verdade bíblica, se a gente não se levantar, se a gente não tiver coragem, de mesmo na rede social, sabendo que a gente corre esse risco de ser cancelado, de tomar pancada, né? Dos haters levantar aí e fazer aquela arruaça. Canal, filho, a igreja não vai prosseguir. Porque a única forma da gente prosseguir, da gente ir avante, é defendendo a verdade como ela é. Igual Paulo escreveu, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Então a verdade bíblica é essa. Doa quem doer, né? Uma coisa é quando a gente está falando para não crente, uma coisa é quando a gente está pregando uma mensagem evangelística. Agora, quando a gente está falando para homens e mulheres que já conhecem a palavra, que já estão de alguma forma doutrinados, mas não querem andar na verdade porque criaram o seu próprio conceito de verdade, aí a gente não tem outra alternativa. Aí tem que partir pro aquilo que a gente chama de radicalismo, né? Ou extremismo gospel, não está longe de ser extremismo gospel, é só uma verdade. Porque quer ver uma coisa? Se a gente pegar Jesus, né? A gente sabe que Jesus, né, teve muita das suas mensagens foi pautada ali no amor, uma mensagem muito mais calma. Mas Jesus, ele entra em alguns assuntos que se hoje ele tivesse aqui pessoalmente, ele entrasse, daria a mesma coisa, seria cancelado. Porque o monopólio de salvação, ele atribui a ele. Ele rasga o verbo, grita bem alto para todo mundo ouvir, dizendo, não adianta, pode ter 300 mil, 1 milhão de religião espalhada pelo mundo. Não vai resolver o problema. Porque só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, é uma verdade. E é uma verdade tem que ser defendida, a verdade absoluta. O monopólio da salvação não está na igreja A, não está na igreja B, não está na igreja evangélica, não está na igreja ali. O monopólio da salvação está em Cristo Jesus. Só em Jesus Cristo o homem vai encontrar a salvação. E quando você encontra Jesus, você encontra a possibilidade, quer dizer, a oportunidade de mudança de vida. Ter Jesus é mudar de vida. Ter Jesus é seguir os seus preceitos, os seus princípios bíblicos. Ter Jesus é cumprir os seus mandamentos, cumprir a sua palavra. E isso aí, de fato, conflita com muita gente. E muita gente hoje quer ficar passando paninho. Muita gente hoje quer viver no engano, quer viver na mentira. Aí quando surge alguém aí para defender a verdade bíblica, aí vai com certeza aí tomar essas pancadas, sofrer esse cancelamento aí. E nós estamos aí para isso. E é isso, pastor Eli. E no final das contas, a gente pensa, né, igual, só colocamos... Dentro desse assunto. Só colocamos, dentro desse assunto, né, obviamente, só colocamos de ponto de vista diferente, até também para poder levar um pouco mais de conhecimento aí para os telespectadores, para aqueles que vão estar assistindo, que vão estar aí com certeza aí vendo, né, esse podcast, que foi o primeiro podcast, deixar claro aqui. Aliás, vamos convidar o povo aí, né? Vamos curte aí. Curte, comenta, vai estar aí em todas as plataformas. Se inscreve aí no canal.
Bom, Isso aí. se inscreve aí no canal. Ponto de vista bíblico. Bom, pastor Nilson Jordão, pastor Wesley Cipriano. É início de um trabalho, início de um longo trabalho, porque com certeza iremos levar esse trabalho até onde Deus permitir, e nós temos orado, e a visão que Deus nos deu aí é uma visão longa. Então teremos aqui muitos convidados, Muito pastores, convidado, vamos tratar de diversos missionários, temas. homens de Deus, mulheres de Deus, tratando aí de diversos temas, todos eles Inclusive, pastor dentro Wesley, do ponto de vista bíblico, né? o que que a Não é Bíblia a nossa fala, né? opinião, não é a minha opinião, nem a sua opinião, é do ponto de O que vista bíblico. que a Bíblia fala, É. né? Obviamente, pautado dentro do nosso ponto de vista também, porque é impossível, né? A gente tirar a nossa perspectiva e a nossa visão também, mas obviamente levando sempre em consideração o que a Bíblia fala acerca de Se eu der uma opinião, você der outra, no final das contas, quem vai vencer vai ser sempre a palavra. Isso. Vamos deixar aqui, o pastor Hélio, já para aguçar aqueles que vão estar assistindo aí, alguns temas aí que nós vamos estar tratando aí, como, né, qual o tema aí que o senhor... Não, vamos tratar aí, temos aí um convidado especial aí que vai tratar de um assunto que para mim é importantíssimo para a nossa era, Espírito né? Santo. Já que nós estamos vivendo essa era. Muita gente não sabe disso, talvez negligencia, talvez não percebeu, mas a era em que nós estamos vivendo é a era do Espírito Santo, né? Ele hoje é que atua de forma plena, né? A igreja, né? Visível, corpórea na igreja, e a gente não dá muita ênfase a isso. Então vamos falar aí, temos um convidado Então, esse é especial, um tema que a gente vai estar tratando aqui, e vamos que é a estar questão tratando do aqui um Espírito podcast Santo, inteirinho aqui. só sobre o Espírito Não eu, Santo. nem você, quem vai estar tratando é esse convidado aí especial, que ele manja bastante do assunto, sobre o Espírito Santo. Falando sobre o Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, é quem hoje, por exemplo, lembra que Jesus disse, né, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Entendeu? Ou seja, ele deixou bem claro que ele teria que ser assunto ao céu, para que ele sendo assunto ao céu, o Espírito Santo pudesse vir. E ele veio. Do mesmo, né? E ele veio e está no nosso meio. Nós precisamos conhecê-lo, precisamos nos relacionar com ele, precisamos ter essa intimidade, saber quem ele é, né? Ele é uma pessoa, ele é uma força, ele é um poder, ele é só um vento, ele é só uma emoção, uma sensação. Quem de fato e de verdade é o Espírito Santo de Deus? Como se relacionar com o Espírito Isso, nós Santo, vamos né? estar tratando aí esse Como assunto. ter uma vida de relacionamento, de Um intimidade. especialista aí no assunto Espírito- aí, homem de Deus aí. Esse aí é profundo. Espírito E em Santo. breve ele vai estar aqui, a gente vai estar aqui só, né, fazendo aqui a mediação Vamos aí, e ele vamos vai aí, estar vamos- tratando esse tema. Vamos sugar ele aí, tirar todas as informações acerca do Espírito Santo que ele tem aí, que ele tem uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. Ele vai fornecer pra gente muito conteúdo, vai mudar a história de muita gente, a vida de muita gente vai ser mudada aí com esse podcast aí. Conceito, né, que as pessoas têm do Espírito Conceito. Santo, né? Porque ainda hoje, né, as pessoas ainda têm um entendimento muito errôneo acerca do Espírito Santo, né? Tem muita coisa aí, assim, já dando um spoiler aqui. Tem muita... lugar e tem igreja aí que os anjos de Deus são mais louvados, são mais invocados, consultados, pronunciado, apresentado do que o próprio Espírito Santo. Olha, o anjo está aqui, o anjo está ali, né? o anjo desceu, e o Espírito Santo preguei lá no pastor ali Moisés, quietinho, né? quietinho no cantinho ali, ninguém pronuncia, ninguém invoca, ninguém... Então, em breve, é só um spoiler que a gente vai trazer aqui para os telespectadores. Pode ter certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai curtir. Então, não deixe aí de curtir, de comentar, porque eu tenho certeza que para esse primeiro podcast, eu acredito que foi bênção. Eu acredito que aqueles que vão ouvir, vão assistir, vão gostar bastante. Começou um pouquinho preso, né, pastor Hélio? Mas estou sentindo que você agora tá à vontade. Não, quer nem acabar mais, vai soltando devagarzinho, porque eu sou, né, a gente já tá aí nessa caminhada aí já há um tempinho, né, mas eu ainda não mudei, não. Eu sou igual, muita gente não conhece, mas tem muita gente que ainda conhece ainda Fiat 147, né? Eu já tive uma Fiat 147, pouca gente sabe, e a minha era a Al. Tá ficando ancião, né, pastor? E aí de manhã cedo para pegar era uma loucura. Tinha um injetor de gasolina, você tinha que injetar gasolina nela primeiro. E loucura. Depois que pegava, eu tinha que ligar ela, deixava ela ligada,
Depois eu subia para casa para tomar café, aquela coisa toda, enquanto ela ia esquentando, porque só andava Depois depois que que esquentava. esquentava. Mas depois que esquentava também era uma loucura. Eu sou mais ou menos igual a isso aí. Eu vou devagarzinho, a gente vai devagarzinho. A gente vai se soltando aí, tem muita coisa, tá bom? A gente conta aí com apoio. Bom, E é isso. Vamos você que tá encerrar. ouvindo aí, curte, compartilhe, Comente. principalmente, tá? Se inscreva lá no nosso canal, E tá bom? comenta também, né? Porque para É, dar engajamento, né? Tem que comenta comentar, isso, comenta, bota lá, pode criticar também. pode criticar, Fica à entendeu? vontade Tem que um comentarista que eu gosto muito dele, que ele diz assim, ó, pode dar o seu like ou o seu dislike. Então fica à vontade, você pode fazer assim ou assim, tá bom? Você isso, pode ficar à e vontade. as críticas são bem-vindas, né? Até para que a gente É, possa melhorar, né? O primeiro ainda, e estamos claro, claro. começando. Eu acredito que vai vir muitas coisas Muita coisa boas boa. por aí, É, nós vai estamos vir muitos bons nós estamos compromissados convidados. aqui em trazer coisas boas, entendeu? Muitos assuntos. Hoje nós tratamos aqui de alguns assuntos muito aleatórios, muito, de forma superficial, mas nós vamos estar aprofundando um único tema por podcast, para deixar bem claro, não deixar nenhuma dúvida e esmiuçar, ainda que não todo, né? Porque é impossível você esmiuçar um assunto, um Principalmente único na assunto da Bíblia, internet, né? principalmente da Bíblia, né? Que é a revelação, eu creio assim que a revelação é progressiva. Hoje a gente tem um nível de revelação, mas amanhã Deus pode ampliar isso e aquele mesmo assunto, né, ele se estender um pouco mais. A revelação é progressiva, a gente sabe disso. E é por isso que a Bíblia tem aí mais de 2.000 anos de história, né, pelo menos do Novo Testamento, e não cessam as revelações. Né? É o livro mais lido no mundo, mais vendido, mais editado, e é o único livro que tem o poder de mudar e transformar a nossa mentalidade. E vamos ficando por aqui, Vamos pelo ficando por nosso aqui. primeiro podcast do ponto de vista bíblico. Com você, seu amigo, pastor Nilson Jordão e pastor Wesley Cipriano. Que Deus os abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço, até o próximo. Pronto,